Olá, saudações. Vamos falar de arte? Muito bem. Na série Além da Literatura, vamos falar de história da arte, dar um foco mais nas inovações da arte século XIX, pós-romantismo. Assim como nós falamos muito de poesia moderna aqui, vamos falar de arte moderna. Só que a arte moderna, ela começa ali pós-Revolução Francesa também. Porque os temas anteriormente eram basicamente religiosos, né? Se você voltar à arte barroca, você vai encontrar muitas imagens de eventos bíblicos, anjos, né? Basicamente para ilustrar esses eventos que são religiosos. E basicamente o Renascimento tinha inovações, mas os temas eram os mesmos temas medievais. Mas depois que com o advento da burguesia, né, do indivíduo, surgiu a arte, as inovações que chamamos hoje da arte moderna. Então nós já temos aqui esse livro da Graça Proença, mostra alguns desses artistas inovadores. Por exemplo, Goya, na Espanha, né, que é um outro estilo de fazer pintura. Esse livro é interessante que ele vai mostrando o contexto de época, né, e aqui esse quadro é de 1814, tem aqui um quadro sobre o Napoleão atravessando Alpes, do Jacques-Louis David, e esse famoso Delacroix, Liberdade Guiando o Povo, e tem o início do realismo. Esse aqui é um quadro do Courbet, Moças Peneirando Trigo. Então aí nós estamos falando de arte, inovações do que seria uma arte moderna, que é basicamente aquilo que o Baudelaire falava lá do é preciso ser moderno, né? O Rimbaud também falava a mesma coisa, né? A modernidade está ali discutida tanto por Baudelaire, Rimbaud e Mallarmé, que é a modernidade na poesia, que é a modernidade nas pinturas, né? Aqui o Manet, o Moço na Relva, aqui nós temos mais Manet. Depois nós vamos mostrar as coleções ali dessa arte do século XIX. Força da Natureza, são quadros mais românticos, Turner, né? Esse aqui é o Turner, é o Constable. Sim, são mais imagens. Agora, esse aqui é o clássico, né? O Pensador do Rodin, francês. Então, essa arte, esse aqui também é burguês de Calais, é do Rodin. Então, a arte do século XIX, esse aqui é final do século XIX. No Brasil nós temos o Debré, famosíssimo Debré, que conheceu a corte, né, quando veio para o Brasil no início do século XIX. Então ele ilustrou vamos ver o que mais nós temos de arte aqui. O Rugenda, né? O Rugenda também, mas o Rugenda é mais naturalismo, essa questão de imagens da fauna e flora. Esse livro é interessante porque ele tem todo o painel de época, o impressionismo, imagens do impressionismo, vão ser as coleções ali que tratam autor por autor. Então aqui já é o impressionismo, né? O Monet, aquelas várias pinturas, pintava o mesmo local em horas diferentes do dia para ver a incidência luminosa, né? Então, ou seja, a paisagem muda de acordo com a incidência de luz. Então ele pintava o mesmo quadro de manhã, de tarde, de noite. Aqui nós temos Renoir, pintura de ambientes, né, de pessoas em festas, bares. E depois vai ter quem mais agora aqui? Mais Renoir e Monet. Renoir, Monet. E depois tem o Degas aqui, e tem o Lautrec também, que ele vai pintar ambientes também, né? Locais aqui. Esse aqui é famoso, o Degas aqui. O pessoal na alfândega. Esse quadro, 1973, na Bolsa de Algodão, Nova Orleans. Muita coisa. Então isso aqui é basicamente, eu queria mostrar aqui imagens do, vamos achar aqui imagens. Aqui já começa o Gauguin, né, no outro nível ali. O Gauguin já, aquele que foi para o sul do Pacífico, lá Polinésia, Melanésia, Polinésia, né, aquela região, Micronésia.
região da Oceania, e foi pintar os nativos, né? Cansou da Europa, cansou de Paris, morreu de tédio em Paris, e aí ele foi. Vou deixar aqui outro autor aqui, Gustave Doré, que ilustrou várias fábulas, né? Várias fábulas, contos, Rabelais, aqueles Gargantua, Pantagruel, o Don Quixote de la Mancha, Paradise Lost do Milton, John Milton. Então, ali também na virada, 1860, 1870. Isso aqui é de fábulas. Eu já falei desse livro sobre as fábulas, né? No caso, La Fontaine, né? La Fontaine francês e tal. Já mostrei esse livro antes e outras dicas aí. Essa dica aqui nós estamos dando ênfase na ilustração, né? A ilustração. Então, essas ilustrações são 1860, 1880. Essa virada aí. Muitas ilustrações. Isso é gravurista de mão cheia, né? Então, eu tinha a edição do Paradise Lost, mas está emprestado, né? Então, o Paradise Lost também é tudo ilustrado, né? Todas as fábulas têm a imagem aqui tem a ilustração do Doré. Gustave Doré. Belíssimas imagens aqui do pavão, as ruínas aqui da Grécia clássica. Muito bem, isso aqui é o Gustave Doré. Agora é interessante trabalhar a arte com infanto juvenil, né? Essas coleções aqui, ó. Thomas Brezina, tá? Essa coleção que as crianças vão no museu investigando, né? Aqui falando da pintura do Monet e aqui falando do Van Gogh, né? Interessante essas coleções de arte infanto juvenil. Essas coleções aqui, ó. Paul Gauguin, o Henri de Toulouse-Lautrec, né? E aqui tem bem didático, né? E tem as imagens, né? Contextualização da imagem, de que época é a imagem, por que é importante estudar esses autores, né? Aqui os cartazes de época, feito. Isso aqui 1690, imagem tudo do Toulouse-Lautrec, muito famoso. Apareceu naquele filme lá do Meia Noite em Paris, Moulin Rouge. Pintava muito interiores, né? Interiores, tipo. E aí tem essa coleção também que é Arte ao Redor do Mundo. Arte ao Redor do Mundo, que tem fala sobre Michelangelo, Renoir, Picasso e Warhol. E aí esse aqui tem o Renoir e tem toda a contextualização também. Aqui tem todos os artistas da época. Então Courbet, aqui Millet, que é o pessoal realista, mas sabe incorporar os camponeses, né? Falava que é Manet, que mostrava os camponeses na vida lá, né? Trabalho, as paisagens, né? Bem figurativo. Depois a arte não vai se preocupar mais em retratar, mas vai preocupar mais em mostrar emoções, né? Aí vem o expressionismo, então. Aqui também a vida em Paris, quadro fantástico. Aqui o Capturando a Luz, um capítulo só sobre como é que o Monet fazia suas pinturas, o jogo de luz, capturando, foi passando, né? Aqui os jardins. E aí tem aqui, ó, a arte no tempo do Picasso, tem dois livros aqui, tá? Também tem esse aqui do Picasso. Aí já é transição, Picasso já é transição, né? Ali tá começando a implodir o figuralismo, né? Começando a ficar mais abstrato, tal. Começando a implodir as linhas, né? E começa lá no Matisse, né? Fala do Matisse, né? O jogo de luz, aquele excesso de luz, assim, de excesso de cores. Aí o Picasso começa a implodir o negócio todo, né? Começa a pintar, começa a surgir o cubismo, que é você ver a mesma imagem em vários ângulos diferentes. E aí começa a arte moderna, né? Aí começa a arte moderna mesmo. Aí com o Picasso essa virada. Agora tem que achar vários aqui, ó. O Mundo ao Redor da Espanha. O Mundo ao Redor que é a Espanha, né?
tanto vários quadros. Aqui paralelo ao primeiro Picasso, né? Ainda tem aqui o Rodin, né? E tem Edvard Munch também. Edvard Munch, né? Aqui com o famoso grito, né? Então tá ali na transição total pro século XX. Então, voltando aqui ao do Picasso, então isso aqui tem painel de época todo, assim, na arte abstrata, né? As imagens geométricas, o pessoal adorava fazer essas coisas, essas colagens, né? Tudo nessa época do cubismo, do futurismo, surrealismo, né? A época do surrealismo, Frida Kahlo aqui, o Dali é o Chagall, Quirico, arte, mais geometria, mais figuras geométricas, tal. Que mais aqui? Esse aqui, ó. Tô procurando isso aqui, ó. Guernica. E aqui, ó. Esse quadro também. Aí começa os muralistas também, né? Esse muralismo aqui do Rivera. Deu Rivera. Moralismo. E aí nós estamos já na época do Warhol e na época do Edward Hopper. Aí tá na época dos dois aqui, ó. Hopper e Warhol. Warhol. Aí já acha que tá tudo implodido, né? Aí já implodiu tudo. Esse aqui dá pra fazer um vídeo só sobre esse aqui. E aqui é implosão de tudo, né? Abstratismo total. Agora o Hopper é figurativo, né? O Hopper ele mostra ambiente, mostra pessoas, mostra casa, né? Mostra a casa, né? As pessoas nos bares, as pessoas na solidão, né? Então aqui ainda ele está figurativo, né? O quadro ele parece uma pintura assim de um momento, uma fotografia de um momento. É uma pintura que é uma fotografia de um momento, né? Mas ele tem toda a questão de captar o sentimento. E aí, voltando à geometria, para finalizar dois aqui, vamos tratar esse quadro belíssimo do Escher. Deixa eu achar aqui o Escher. Escher, onde está você? Aqui, o Escher está aqui. Esse quadro belíssimo do Escher, que é aqui geometria, mas aqui é figurativo, né? Então tem alguns calangos, uns jacarés saindo do livro, da página. Interessante, né? Depois a gente pode fazer só sobre o Escher. E no Brasil, claro, nós estamos falando do Cândido Portinari, né? Que, sim, orgulho nacional é que esse livro é só sobre o Cândido Portinari, a obra, com ênfase no Guerra e Paz, que é aquele mural imenso que está lá nas Nações Unidas, né? Inclusive a escala humana, que a escala humana é isso aqui, ó. E é o tamanho do quadro Guerra e Paz. Fantástico, o Portinari. E aqui fala sobre a restauração do quadro, né? Os detalhes do quadro. Guerra e Paz. Então aqui o tratado de Guerra e Paz. O quadro é imenso. Tem, né? Mostra a obra dele aqui, né? Como é que ele chegou a montar a obra do Cândido Portinari. Então basicamente depois nós vamos gravar especialmente sobre o Escher, sobre o Hopper e sobre essa arte mais moderna, né? A partir aqui usando como base esse aqui, também são o mais específico, né? Que aí é o século 20 e 21. Século 20 e 21. Interessante aqui a Mary Morrow, né? Mary Morrow. E aí a arte moderna mesmo, que né, expressionismo, arte conceitual, hiperrealidade. Não é isso? Então é isso aí, basicamente para falar de arte, tem muita coisa. E vamos fazer depois na parte 2. Ok? Então, obrigado e compartilhe.